Muito bem, agora 2h31. Eu disse que ia ser bem rapidinho o intervalo. Pois bem, já tô de volta. Quero abraçar a você, saudar a você que chegou agora. Este é o seu Recanto Musical, nosso programa de todas as tardes de sábado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu Recanto Musical. Muito feliz em ter você aí do outro lado, você de perto, você de longe. Seja bem-vindo e a gente vai direto para o nosso quadro aqui, que é o quadro Estúdio RBC. Eu já apresentei aqui a minha convidada no bloco anterior, mas vou apresentar novamente. Mas vamos para a vinheta do quadro? Vamos lá, Estúdio RBC. Estúdio RBC. Recanto Musical. Pois bem, Estúdio RBC aqui no nosso Recanto Musical. Quero saudar a minha querida, Jéssica Silveira. Paz do Senhor, querida, bem-vinda. Amém, irmã Thalita. É um privilégio, uma honra estar aqui nessa tarde. Sou muito grata ao meu Deus por estar aqui nessa tarde, primeiramente. Ao meu esposo que está aqui comigo, presbítero Felipe Silveira. Ao meu filho Caleb, que está nos escutando também nessa tarde. A minha mãe, Joelma, meu pai, Agenor, meu irmão Alexandre, minha irmã Aline, minha tia Fátima, minha tia Sila, minha sogra Rejane, meu sogro Enido, que estão ali nos escutando de Camaragibe, estão com meu filho, cuidando dele para poder estar aqui nessa tarde. Amém. É um privilégio. Ao pastor Ailton José Alves, a sua esposa, irmã Judite, por todo o cuidado para a obra do Senhor nesse estado, representados pela pessoa do pastor Severino Ferreira, nosso pastor ali na filial em Barra do Guabiraba, um homem de Deus que tem nos abençoado através da sua vida e cuidado do rebanho do Senhor com zelo, cuidado da obra do Senhor com muito amor. A sua esposa, irmã Cláudia, nossa coordenadora, uma mulher de Deus que através da vida dela tem abençoado nossas vidas. Um abraço para a senhora, irmã Cláudia. A toda a igreja do Senhor ali em Barra do Guabiraba, em especial as adolescentes, departamento esse que eu e meu esposo somos casal coordenador pela misericórdia de Deus. As irmãs da comissão também do Templo Matriz, que eu faço parte. As irmãs do Conjunto Feminino Doce Harmonia também, que eu faço parte. E a equipe de mídia da IADP Barra do Guabiraba, uma equipe abençoada. Que Deus abençoe a todos e a todos que estão nos ouvindo nessa tarde. Amém. Muita gente já tá ligada lá, viu? Amém, Glória a Deus. É uma bênção, né? E eu quero aproveitar, então, já mencionar, porque no nosso YouTube tem muita gente participando, interagindo, os irmãos, o pessoal lá de Barra de Guabiraba. Deixa eu também mandar uma saudação especial para o pastor Severino. Deus abençoe o senhor, pastor. Muito obrigada aí pelas indicações que o senhor tem nos passado, né? Para nós é uma alegria. Deus abençoe também a irmã Cláudia, casal abençoado. Deixa eu mencionar aqui, Jéssica, irmã Jéssica, as participações, porque eu sei que você conhece muitas, viu? Vamos lá. A Wilma Pinheiro tá dando glória a Deus, conhece, né? Conhece, irmã Wilma. Ela participou muito aqui, já levantou a mão aqui, a mãozinha aqui no YouTube dando abraço, glória. irmã Wilma. A Islana Souza, Nathan Fagundes, a Wilma Pinheiro dando glória de novo aqui. O Alexandre Faustino, a Isiana Souza, a Célia Gomes, estudando no YouTube, tá? A Mary, ela diz: a paz do Senhor, eu sou de Barra de Guabiraba, Deus é fiel na vida da irmã Jéssica. Amém, irmã Mary. Tem aqui Pregador Ítalo, porque eles entram com o login do YouTube, né? É um dos nossos adolescentes. Pronto, e esse é pregador, né? Glória a Deus. Ele diz: Deus te abençoe, minha coordenadora. Amém. A Laísa Luísa, a paz do Senhor, Barra de Guabiraba está ligada. Sim. Deus te abençoe. Laísa. O João, é Laísa, né? Uhum. O John Vitor, de Mato Grosso do Sul, e tá ouvindo a gente através do site. Olha que bênção. Deus te abençoe, John Vitor. O Renan Azaf, a Ruth Elaine, a Laura Mariana, minha coordenadora e coraçõezinhos. Deus te abençoe, Laura. Deus te abençoe, Ruth. Que bênção. Deus abençoe esse povo de Deus especial lá de Barra de Guabiraba. Que alegria ter a audiência de vocês hoje, nessa tarde de sábado tão especial. Irmã Jéssica, para nós é uma alegria também te receber aqui pela primeira vez na Rede Brasil. E eu sei que é a primeira de muitas, viu? Para a glória de Deus. Mas eu quero conhecer um pouquinho da tua trajetória, né? Sei que você louva ao Senhor Jesus, mas como foi que começou tudo? Como é que a música entrou na sua vida? Começou a louvar desde pequenininha? Conte pra gente. Então, irmã Thalita, eu não nasci berço evangélico, mas a minha mãe já serviu a Cristo na adolescência e ela retornou ao Senhor na fase adulta, e eu fui com ela, aceitei a Jesus
A minha história de conversão com a minha mãe começa com milagre. Eu tenho um irmão que é autista, ele é deficiente auditivo e ele também tinha problemas cardíacos. Eu moro em uma cidade muito pequena, Barra do Guabiraba, aproximadamente 14 mil habitantes. E quando meu irmão era pequeno, por volta de 1, 2 anos, ele tinha sopro no coração, tinha muitas convulsões e houve uma convulsão muito grave, que ele começou a ficar roxo. Minha mãe não era evangélica nessa época. Meu Deus. E por ser uma cidade pequena e na época ainda menor do que é hoje, nós não tínhamos operadora de telefonia, nem uma operadora no celular não pegavam lá. E minha mãe, nesse dia, meu pai não estava em casa, os vizinhos não estavam em casa. Minha mãe não tinha como pedir um socorro naquele momento, que meu irmão estava tendo uma convulsão. Então ela se ajoelhou e disse ao Senhor: Senhor, se tu curares meu filho, eu vou para a igreja e te aceitarei como o único e suficiente Salvador. E meu irmão ficou de imediato. Oh, glória, que bênção. De imediato, ele foi curado daquela convulsão. Meu irmão depois passou por um processo cirúrgico, não teve mais convulsões. Minha mãe, no outro dia, foi à igreja, Assembleia de Deus. Você tinha quantos anos nessa época? Natalita tinha por volta de uns 5 anos, 6 anos. Minha mãe foi à igreja, aceitou a Jesus e aí começa a minha trajetória. No círculo de oração infantil. Bênção. Adorando a Deus. E as crianças cantavam, eram inseridas nas programações do culto. E eu também era inserida. Eu comecei a louvar a Deus. Na época que eu comecei a louvar, eu via minhas amigas cantando. Eu dizia às irmãs também que eu queria cantar na programação. As irmãs me inseriam nessa programação. E na época que eu comecei a cantar, a gente não tinha nenhum aparelho que tocava CD lá em casa. Nessa época era o auge do CD, ainda tocava fita, né? Mas o CD estava no auge, na sua moda. E eu cantava e os músicos da igreja me acompanhavam. E as pessoas às vezes diziam assim: Jéssica, você canta bem, você canta bem. Só que eu nem sabia que eu cantava. Eu cantava pelo simples fato de querer participar, de querer ser inserida na obra, querer fazer alguma coisa ali, cooperar também. E eu fui cantando, com os meninos acompanhando no instrumento. E chegou uma época que minha mãe teve condições de comprar um aparelho de som que tocava CD. E daí a gente foi comprando muito CD que vinha com playbacks. Às vezes comprava o playback separado também. Sim. Meu pai, inclusive, ele não é evangélico ainda hoje. Mas ele via isso também. Mesmo ele não sendo evangélico, ele enxergava isso também. Amém. E toda semana, meu pai é pracista, ele viaja, aí ele saía de Barra do Guabiraba, Caruaru. Toda semana ele trazia um playback original pra mim. Oh, que coisa boa. Ele trazia. E qual era o repertório, Jéssica? Elinho Oliveira, Lauriette, Shirley Cavalhais, Cassiane. Era esse o repertório, né? Isso, exatamente, era esse o repertório. Amém, irmã Jéssica. Inclusive, ele tá nos ouvindo nessa tarde, né? Tá vendo o que Deus fez, está fazendo nessa tarde. Está aqui um grande sinal de Deus e um grande privilégio. Amém. A gente vai cantar. Amém. A gente vai louvar Jesus. Já já a gente volta para contar mais o que Deus fez e está fazendo na tua vida. Amém. Vamos cantar a canção Calma. Acalma a tua alma nessa tarde. Glória a Jesus. Vamos louvar o seu nome. Amigo igual a Jesus, não há companheiro fiel igual ao meu Jesus, não há ninguém melhor para compreender-me, ninguém para defender-me melhor, amigo igual a Jesus.
sou eu quem cuido de tudo. Sou eu quem te sonda e te escuto. Entendo até o teu gemido, compreendo o teu choro e o teu grito. Descansa no que eu te falei. Te lembras que eu nunca falhei. Aqui é do mar e o vento. Sou amigo teu em todo tempo. Aleluia. Ele é nosso amigo fiel, nunca nos abandonou, sempre esteve conosco. Nessa tarde sinto o abraço do Senhor na tua alma. E Ele te diz, tenha calma, tranquiliza o teu coração, eu sou contigo, meu filho. Quando me sinto só, é Jesus quem me abraça. Quando estou em perigo, é Jesus quem me guarda. Quando em meio às ondas estou, quando vem o medo, o pavor, é Jesus quem me abraça e me diz, calma. Quando a guerra me assusta, Ele me diz, calma. Quando o mar é revolto, me diz, calma. Quando a fúria do mal se levanta, Ele me diz, meu filho, tenha calma. Eu estou no comando de tudo, filho, calma. Pois sou eu quem cuido de tudo. Sou eu quem te sonda e te escuto. Entendo até o teu gemido. Eu compreendo o teu choro e o teu grito. Descansa no que eu te falei. Te lembras que eu nunca falhei. Aqui é do mar e o vento. Sou amigo teu em todo tempo. Filho, calma. Aleluia. Canto musical. Glória a Jesus. Aquieta o teu coração nesta tarde. O Senhor está no controle de tudo. Nós estamos recebendo com muita alegria a irmã Jéssica Silveira, direto lá da nossa filial em Barra de Guabiraba, filial da nossa igreja, adorando a Jesus nessa tarde. Você sentiu aí a presença dele? Aquietando a tua alma, aquietando o teu coração. Hoje nós abrimos o programa falando que Deus é aquele Deus que vê as tuas lágrimas, que enxuga as tuas lágrimas. Eu não sei como é que tá o teu dia, como é que começou aí o teu sábado, mas a palavra hoje é essa: aquieta o teu coração, Deus está no controle de tudo, essa tristeza vai embora e a alegria do Senhor é a tua força. Amém. Irmã Jéssica, vamos seguir aqui conversando. Tudo começou lá no círculo de oração infantil, louvando a Jesus, e de repente se descobriu um dom que Deus lhe deu, que foi o dom de louvar. E aí houve um investimento, né, por parte da sua mãe, do seu pai, e o tempo foi passando e promessas foram feitas, né? Eu queria que você falasse pra gente, a senhora. Eu falo você porque é uma jovem, pra mim é uma jovem senhora, viu? 9 anos. Sim, irmã Thalita. Esse investimento começou com minha mãe me incentivando a ir para o culto relâmpago. É um trabalho que existe até hoje na nossa filial em Barra de Guabiraba, que vai das 4 horas às 5 horas. E eu passei aí todo dia para o culto relâmpago. Então eu evangelizava cantando. Sim. À tarde, minha rotina era assim: de manhã eu ia para a escola, à tarde eu ia para o círculo de oração, ia para o círculo de oração da matriz de congregações. Aí todo dia eu estava no círculo de oração, aí saía com os irmãos e as irmãs, para não ir sozinha. Minha mãe sempre falava com alguma irmã, com algum irmão, para estar me acompanhando ali nas ruas da nossa cidade, levando o evangelho do culto relâmpago. E à noite, às vezes eu ia para cultos de pregações que aconteciam nas congregações. E a primeira promessa veio por volta dos 10 anos de idade. Eu estava na congregação da Rua Nova. Os irmãos de Barra do Guabiraba sabem onde é essa congregação. E o presbítero José Joaquim, que já dorme no Senhor, ele me chamou lá na frente nesse culto.
E ele começou a dizer que eu cantaria em diversas capitais. Ele disse, você vai cantar em Recife, vai cantar em São Paulo, vai cantar no Rio de Janeiro. E foi dizendo o nome de diversas capitais do Brasil. Eu não entendia pela idade o que era uma promessa, mas eu sabia que essas eram as capitais, pelo fato de eu estar estudando geografia no ensino fundamental naquela época. Sim. Eu disse, ele está falando das capitais do Brasil. E minha mãe que ia me instruindo, ia me explicando. Sim. E eu continuei louvando ao Senhor. O tempo foi passando. Houve um tempo de silêncio de Deus em relação a essas promessas na minha vida. E por volta dos 8 anos, 7 anos depois, eu cheguei à fase da adolescência. É uma fase, às vezes, muito complicada. Verdade. Requer compreensão também. E nessa fase, mesmo conturbada, complicada, eu continuava na igreja. E eu sabia que no círculo de oração era o lugar onde o crente busca refúgio, busca a palavra. E eu fui para o círculo de oração à tarde, lá na congregação Belém. Os irmãos também vão saber onde é. E o culto, o círculo de oração aconteceu normalmente e acabou. E ao sair da igreja, no momento que eu ia passando pelo corredor para sair, um irmão, o diácono José Hilton, os irmãos sabem quem é, disse assim, a irmã Adriana França, da igreja lá também. Irmã Adriana, abraça aquela irmã ali. E no momento que a irmã me abraçou, ela não sabia dessas promessas. E ela não sabia esse tempo de silêncio também, devido a esse tempo mais difícil. Nos distanciamos às vezes, e vamos para a igreja e não escutamos, não absorvemos a palavra como deveríamos absorver. Acaba esfriando um pouco, Isso, né? exatamente. Fazia um tempo também que eu tinha sido renovada pelo Senhor, anos também. A irmã Adriana, ao me abraçar, ela disse assim, eu não me esqueci das promessas que eu te fiz. Por que o teu coração está tão fechado? Glória a Deus. E foram poucas palavras, mas no momento que ela falou isso, foi como se um cadeado fosse aberto no meu coração. Amém. E Deus me renovou naquela hora e eu senti a presença de Deus fortemente. Glória. E eu disse na minha mente, porque esse tempo de silêncio, às vezes nós nos questionamos também, por não sentir a presença de Deus como deveríamos, nós acabamos duvidando, não deveríamos duvidar, mas duvidamos da nossa humanidade, das nossas falhas. É verdade. Eu veio na minha mente na hora, as promessas são reais, não são coisas que vêm de uma mente de criança, são reais. O Senhor se lembra de mim, o Senhor vai fazer. Amém. E eu continuei caminhando com o Senhor, mais promessas foram feitas, me casei, tive meu filho Caleb. Amém. Uma bênção. Depois de casado, o Senhor foi renovando as promessas também, porque dos 10 anos até hoje, são 19 anos, que eu tenho 29 anos. Sim. Aí teve uma ocasião, eu e meu marido, meu esposo Felipe Silveira, presbítero Felipe, nós coordenamos o departamento dos adolescentes. Antes de coordenarmos esse departamento, a gente dirigia a União de Adolescentes do Templo Matriz. Aí, numa das festividades da União de Adolescentes, o preletor era até o presbítero Cláudio Júnior. Eu estava com 25 anos. E na hora da mensagem, que ele estava transmitindo a mensagem, ele disse assim: Deus vai cumprir promessas antigas, promessas feitas há 15 anos. E naquele momento fazia exatamente 15 anos. Glória a Deus. Na hora, meu esposo estava até do meu lado, a gente se falou, se comunicou, ele disse, Jéssica, foi mais uma renovação de promessas. Coisa linda, Deus faz. Vamos louvar e depois Vamos a gente louvar o continua. Senhor. Eu sei que também teve uma promessa, ou algo que Deus falou muito específico, Isso, né? Falou seu exatamente. nome. A gente precisa contar Exatamente. isso. Para quem tá em casa aí acompanhando, dá um glória bem grande e crê que Deus é um Deus que nos vê, é fiel, cumpre promessas. A gente vai cantar, vai louvar esse Deus agora. A canção Deus do Impossível. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. O Deus que nós lemos na Bíblia é o Deus que está aqui nessa tarde, é o Deus que fala contigo, é o Deus que faz o impossível na minha vida e na tua vida também. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar.
e fará o impossível. Por você. Aleluia, Ele fará o impossível na tua vida. Continua crendo, continua confiando, Ele não mudou. O Deus que promete é o Deus que cumpre e realiza o impossível. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Recanto musical. Glória a Deus. Agora, 2 horas e 53 minutos. Daqui a pouquinho dá 3 horas, né? A gente segue aqui com o nosso quadro Estúdio RBC. Crendo nesse Deus do impossível. Nossa convidada de hoje, irmã Jéssica Silveira, adorando a Jesus conosco nessa tarde e contando do que Deus tem feito em sua vida. Tem sido uma bênção pra gente. Tem muita gente participando, irmã Jéssica, e a gente vai mencionar, porque senão eles ficam tristes com a gente, viu? Mas é muita gente aqui que tá deixando a mensagem. A Wilma Pinheiro diz: lindo ver o Senhor cumprir na sua vida, irmã Jéssica, mas Ele fará. Tem participação da Isabelle Kívia. Uma das nossas adolescentes também. Um abraço, Isabelle. Tá ligadinha. Matânia Freire. Deixa eu colocar o meu óculos, que é até igual o seu, viu? Porque eu enxergo melhor as mensagens. Matânia Freire, Deus é fiel, Jéssica, glória. É Matânia mesmo? É, irmã Matânia. Irmã Matânia, tá dando glória, glória viu? Glória a Deus, Matânia. Um abraço pra senhora. Sônia Rocha, dizendo aleluia, aleluia. Mediane Jaine, Anaí Silva, Lucivaldo e Emanuela, um casal acompanhando a gente. Conhece? Conheço. Eles são secretários da coordenação dos adolescentes. Midiane e Anaí também, nossas adolescentes. Um abraço pra vocês. É bênção. Deixa eu ver mais. A Anaí disse: glória a Deus pela sua vida, minha coordenadora. Amém, Anaí. Muita gente. Vamos para o nosso WhatsApp 91986462, que também tem participação lá. Tem a deixa eu pegar aqui no celular, porque a gente lê melhor aqui do celular as mensagens do WhatsApp. Tem muita gente. 91986462, tá bom? Para você que está acompanhando a gente, que também mandar sua mensagem. O jovem João Paulo tá acompanhando a gente, tá pedindo oração. Deus te abençoe, João Paulo. Vamos orar sim por você. A irmã Edilene, lá de Milagre dos Marrecos, também tá acompanhando a gente. Ela diz: essa cantora louva muito lindo, estou recebendo da parte de Deus. Fazendo um convite para quem é lá de Lagoa de Itaenga. O pastor Moisés convida a todos para o encerramento do Congresso de Mulheres. Quem é de lá e quem é das redondezas, se não tiver programação, tá aí um convite abençoado para você. Deixa eu ver mais. São muitas participações. O Jair Silva, de Afogados da Engazeira, tá acompanhando a gente. Tem aqui, acho que é uma família, deixa eu ver aqui. É o Jonas Jackson, né? Ele tá ouvindo aqui, tarde de bênção, ele tá dizendo amém. Deus te abençoe, ele é o ouvinte fiel da gente, viu? Deixa eu ver mais aqui. Diretamente de João Pessoa, acompanhando a gente pela internet. Você pode acompanhar também através do nosso YouTube, tá bom? Para quem tá aí em outro estado, que ele tá ouvindo através da Rádiosnet, mas tem também o nosso YouTube, porque é bom que vê o estúdio, vê nosso convidado, tá certo? Deus abençoe. Muito bem. 91986462, para você interagir com a gente. Eu faço um breve intervalo e na volta a gente segue louvando a Jesus e falando das maravilhas dele, daquilo que ele tem feito na vida da nossa irmã Jéssica, nossa convidada de hoje. Continua aqui na Rede Brasil há 25 anos, comunicando Jesus, comunicando a verdade. Eu volto já já. Aleluia, glória a Jesus. Vamos louvar e enaltecer o nome do Senhor. Quem escapa o livramento de Deus nessa tarde para você. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que
tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães e filhos. É o mesmo que brada do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra te envergonhar, mas não vai, porque tu não estás sozinho nessa guerra. Está contigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães e filhos, e é o mesmo que brada do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães e filhos, e é o mesmo que brada do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, ele é o Rei dos reis e reina para sempre. Aleluia. Canto musical. Oh, glória a Jesus. Agora são 3h06. Já estamos de volta e a gente já voltou do intervalo com esse hino lindo
né? Entoado pela nossa convidada de hoje, a querida irmã Jéssica Silveira, diretamente da filial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Barra de Guabiraba. Ela está aqui junto com seu esposo, presbítero, né? Que bênção. Deus abençoe essa família especial. E a gente segue aqui louvando a Jesus e falando um pouquinho do que Deus tem feito na vida de sua serva, irmã Jéssica. Conte pra gente. É uma experiência também muito marcante que a senhora estava me contando em off, né? Antes da gente começar o programa, né? Mas que foi tremenda, né? Verdade. Que Deus bradou ali o seu nome, entregando aí um recado. Conte pra gente. Então, eu estava na festividade do Doce Harmonia, conjunto feminino que eu faço parte, no Templo Matriz. Essa festividade estava ocorrendo à tarde, no ano de 2023. Eu estava, inclusive, grávida. Estava no 3º mês de gestação do meu filho Caleb. E nós estávamos adorando ao Senhor, o culto se conduzia normalmente. Eu tive a oportunidade para louvar. Enquanto eu estava louvando, o cantor convidado ia entrando pela igreja. Era até o irmão Mauro Roberto. Uma bênção. Isso, ele é deficiente visual, inclusive nunca tinha visto o irmão Mauro Roberto, não conhecia. E o culto foi se conduzindo, o irmão Mauro Roberto teve a oportunidade para louvar o Senhor. E ele começou a cantar. E nesses cânticos que ele estava cantando, ele começou a entoar um cântico espiritual. E ele começou a falar e disse assim: esse cântico espiritual tu não lembras, mas tu já ouviste. Dias antes, eu estava orando, falando com o Senhor no meu quarto, na minha casa. E eu até comentei com meu esposo, só com ele. Eu disse assim: Felipe, isso nunca tinha acontecido comigo, mas na hora da oração eu cantei um cântico espiritual, Senhor, isso nunca tinha acontecido. E quando o irmão Mauro falou isso me veio na memória. Esse cântico espiritual que eu tenho entoado no meu quarto, só eu e Deus sabíamos. E depois eu contei pro meu esposo, e o irmão Mauro falou isso: esse cântico espiritual tu não lembras, mas tu já ouvistes. E começou a falar: Jéssica, ele me chamou pelo nome, sou eu que falo contigo. Nessa hora eu já estava me debulhando em lágrimas, chorando muito. Glória a Deus. E disse assim: muitos povos ouvirão a tua voz. Vou levantar teu nome nesse estado. Houveram muitas palavras que não deveriam ser ditas. Palavras essas que foram ditas por mim nesse momento de silêncio de Deus, momento que Deus estava me provando. E que eu deveria, nesse momento de prova, somente adorar o Senhor, somente engrandecê-lo e continuar confiando nas promessas. Mas, infelizmente, na nossa humanidade, nas nossas falhas, que temos e muitas, eu cheguei a duvidar, cheguei a questionar: meu Deus, como eu, uma cidade tão pequena, sem contatos, não conheço pessoas, não tenho recursos, mas o Senhor é Deus que nos vê, independente do lugar que nós estejamos. Verdade. E houveram momentos de dúvidas, momentos de questionamentos, e essa palavra veio como flecha para mim, porque eu sabia que essas palavras saíram da minha boca nesses momentos. E ele falou muitas coisas. Disse até assim: se sentes muito sozinha, mas a partir de hoje, porque essas promessas o Senhor já tinha me feito, e o que o irmão Mauro falou era confirmação do que o Senhor já tinha falado para mim desde a minha infância. E a partir de hoje muitas irmãs te abraçarão. Foi uma alegria muito grande receber essas promessas. A igreja também sentiu a presença do Senhor. Eu chorei muito nesse dia. Depois desse dia, continuei louvando ao Senhor, exaltando o nome dele. Estava até conversando com a senhora também. Teve um momento, estava em uma cruzada evangelística na nossa cidade, e uma irmã, a vice-coordenadora do ciclo de oração de lá, a irmã Lúcia Cleide, ela chegou para mim e disse: eu sonhei contigo, que Deus me usava para bradar fortemente e falar contigo, que Deus te levaria para continentes. Aí foi já uma expansão do que Deus tinha falado. Eu disse: amém, irmã Lúcia, amém. Sigamos confiando e crendo nas promessas do Senhor, não tendo dúvida, somente adorando, esperando o tempo dele, sem questionar, com calma, porque o tempo do Senhor na nossa vida é perfeito. É verdade. Ele é maravilhoso, exatamente, né? Glória a Jesus. É esse o Deus que nós servimos, o Deus que promete, o Deus que cumpre, o Deus que é fiel, o Deus que vê a vida da gente, nos enxerga, né? Que bênção. Eu quero aproveitar e também mencionar as muitas participações dos nossos queridos que estão conosco. Tem gente interagindo no WhatsApp, que eu vou mencionar aqui.
Muita gente participando, irmã Jéssica. Tem uma xará sua, que é a Jéssica. Ela é Jéssica Fragoso. Está sempre acompanhando a gente. Ela diz que estou sempre na escuta. Também gostaria de dizer que essa cantora é uma bênção. Ela está pedindo oração. Ela sempre pede oração por suas tias, né? E seu tio. Amém, Jéssica. Deus te abençoe, viu? Muito obrigada aí por sempre interagir conosco. Todos os sábados ela está participando aqui da nossa programação. Amém. Deixa eu ver mais participações aqui. Tem gente que tá mandando também áudio, né? Interagindo aqui conosco no WhatsApp. Daqui a pouquinho eu ouço os áudios, tá certo? Tem aqui, boa tarde, paz do Senhor Jesus. A irmã Neide Marques, de Paranatama, tá acompanhando a gente e pedindo oração. Vamos orar sim, querida. Deus te abençoe. A irmã Mariazinha, de Xangrande, também tá ligadinha conosco e fazendo aqui o seu pedido de oração. A irmã Jeane está acompanhando conosco, pedindo também oração. Irmã Jeane, Deus abençoe a senhora, querida. Vamos orar, sim, por sua vida e por seu pedido. Irmã Elizabeth, de Maranguape, área 19, está dizendo, estou acompanhando, tá ligadinha lá. Também tem participação do Cláudio, não é? Acho que é Cláudio, isso, é lá de Carpina, tá conosco, pedindo uma oração, amém, específica, né? Oração por algo específico. Deus te abençoe, Cláudio. Vamos também apresentar o teu pedido diante de Deus. Deixa eu ver aqui no nosso YouTube quem mais está aqui glorificando a Jesus. Os mesmos sempre interagindo, viu? Porque tá todo mundo ligadinho lá, então eles estão sempre, a cada palavra, sempre reagindo. O Erivonaldo, né, diz, Deus está cumprindo todas essas promessas através desse canal. Amém. Tem gente que tá sentindo falta do Caleb. Tá dizendo que faltou Caleb. Caleb o está Gilson com a avó, Santos. Rejane nessa tarde. A Zenate Esmirna, louvado seja Deus na vida da irmã Jéssica. Amém. Uma bênção de Jesus. A Zenate é a vice-coordenadora. Do lado. Deus abençoe a Zenate. Um abraço. Amém. Eu acho que é de Jaeres. Isso, de Jaeres. Irmã de Jaeres. Irmã de Jaeres, tá dizendo, Jesus é lindo. É verdade, irmã de Jaeres. Glória, amém. Audiência em peso, né, irmã Jéssica? Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmã Jéssica, para onde Deus tem lhe levado, além, né, da sua terra, da sua cidade, para adorá-lo? E, assim, houve algo marcante que Deus fez em algum local que a senhora foi, específico, além desses que a senhora já mencionou, que pudesse contar pra gente? A minha irmã Thalita, na infância ainda, quando eu estava cantando, quando criança, o Senhor me levou para cantar na filial em Bezerros, não na matriz, uma congregação, por ser há muito tempo atrás, eu não lembro o nome. Me levou também para cantar no sítio chamado Genipapo, lá da filial de Cortês. Me levou para cantar lá também. As irmãs da mocidade também me levavam, quando tinha viagem da mocidade, as irmãs aproveitavam e me levavam para cantar também. Que bênção. Já cantei na igreja de Cortês também. Me levavam para cantar em uma congregação da área rural, lá do sítio de Bonito também, já cantei lá. Aí depois foi que veio esse tempo de silêncio de Deus, de pausa, de espera, de processo de aprendizado, de estágios de Deus na minha vida. E por esses dias houve um encontro de mulheres lá em Sairé. Sim. Acredito que em junho. E eu recebi um convite. Esse também foi um grande sinal de Deus, porque na minha vida. E depois desse convite veio para estar aqui hoje na Rede Brasil de Comunicação, aqui nesse programa. E é outro sinal de Deus que o Senhor sempre está trabalhando. É verdade. O tempo vai passando, às vezes nós não vemos sinais visíveis aos nossos olhos, mas Deus nunca para de trabalhar. É verdade. Ele sempre está agindo, ele já tem um tempo determinado. Quando ele nos vê e ele fala que vai fazer algo, ele já vê aquilo se cumprindo, porque Deus é atemporal. O que nós devemos é confiar, adorar, engrandecer o nome dele, não questionar, independente do que aconteça, mesmo que a gente não entenda nada, que a gente não veja possibilidades, que a gente não veja saída. A gente não precisa entender, porque o nosso Deus é onisciente, é onipotente, e a compreensão dele, a mente dele vai além do que a gente pode alcançar. É confiar, porque tudo que ele fala, ele faz. Oh, glória! É por isso que a gente vai louvar esse Deus, continuar aqui nessa tarde de adoração. Jesus está lá. Aleluia. Oh, glória! Todos os momentos da minha vida, Jesus sempre esteve comigo, sempre está comigo, com você, nunca nos abandonou. Aleluia. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá.
tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus tá lá. O único que, conhecendo meus defeitos, minhas falhas, ficou, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nas horas escuras da vida, Jesus tá lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus tá lá. O único que, conhecendo meus maus hábitos, ficou, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus, 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 e o que seria de mim sem ti, Senhor? Sem ti, sem ti. E o que seria da minha vida sem ti? Sem ti, Senhor, o que seria de mim? Sem ti, sem ti. E o que seria de mim? Sem ti, Senhor. Sem ti, Senhor. Sem ti. E o que seria de mim? Sem ti, Senhor, na minha vida, o que seria, Senhor? Sem ti, sem ti. Recanto musical. Agora 3h19. O que seria de nós sem a presença desse Deus? O que seria de você se não fosse a presença de Jesus? Eu quero te dizer que nas horas mais difíceis da tua vida, o Senhor Jesus, Ele está te vendo, amém? A gente abriu o programa falando sobre isso, que Deus te vê, que Deus te contempla. A gente tocou essa canção, Deus confirmou novamente, e é assim que Deus faz, é tudo como Ele quer. Nós oramos e pedimos a Deus que guiasse, né, o programa de hoje, e assim Ele tem feito. E você está louvando a Deus com a querida Jéssica Silveira, diretamente de Barra de Guabiraba. É a nossa convidada desta tarde de hoje, tão especial. Irmã Jéssica, uma alegria lhe receber aqui. E eu queria que a senhora falasse, né, sobre referências, né, nessa área musical. O que é que a senhora costuma escutar também, né? Qual é a sua playlist, né, dos momentos? Eu acredito que a senhora deve louvar em todo tempo, deve ser como aquela... A gente que é crente, né? Tá fazendo as coisas, tá louvando. O que é que a senhora costuma escutar? Então, irmã Thalita, na minha playlist sempre está Eliane Oliveira, né? Uma cantora que eu admiro muito. Gosto muito de louvar os hinos dela. Desde a infância, os hinos de Eliane Oliveira me acompanham. Teve até um momento da minha vida que, quando eu era criança, era o pastor Daniel Ferreira, que pastoreava a igreja na época, que já dormiu no Senhor, mas foi um grande incentivador dessa trajetória de louvor a Deus. A irmã Eliane Oliveira estava lá louvando na nossa igreja, e o pastor Daniel, eu não esperava que isso acontecesse, ele me convidou para cantar com ela lá.
Foi, eu cantei com ela, era bênção. criança. É um momento marcante. E não tenho vídeos, não tenho... O que eu tenho disso é só uma foto, porque nessa época a gente não tinha essa ampla divulgação de filmagens, facilidade de tirar foto, filmar. Sim. Mas eu tenho uma foto, foi até o hino Rei dos Judeus, que a gente cantou. Uma bênção, um momento marcante. Gosto muito também de escutar Lauriette, gosto de escutar Shirley Carvalhais. Essas referências vêm da infância, né? Fui crescendo, novos cantores fui conhecendo. Gosto de ouvir hinos de Sara Farias também. Dalit Unlia, gosto de ouvir também hinos dela. Cassiane, gosto de escutar os louvores também. Hinos que tocam na alma. Gosto de escutar também canção e louvor. Gosto muito de escutar, estão na minha playlist também. É bênção. E também existem uns hinos mais calmos, assim, Ministério Zoe, também gosto de escutar esses hinos. Sim. Hinos abençoados que tocam também na alma. É uma diversidade, mas os meus preferidos são esses mais pentecostais. Assim. Sim, que acabaram sendo também referências para o seu estilo também, Isso, né? A gente se identifica no cantar também. Amém. Glória a Jesus. E o nosso pastor investe muito na área do louvor também. A nossa igreja é muito conhecida pela ministração da palavra de Deus, mas também o pastor tem um investimento muito grande em relação ao louvor, né? Então, muitos talentos, eles são descobertos tanto no COI, no Círculo de Oração Infantil, quanto também na União de Adolescentes. Exatamente. Né? A senhora que trabalha junto com seu esposo, coordenando a União, muitos talentos são revelados ali. Existe esse investimento, né? E isso é muito importante, né? Para os adolescentes, né? E eu comecei até a ter outras referências, conhecer esses hinos assim, convivendo com eles, ensaiando, cantando. Aí saí dessas referências assim mais de Elian e fui para os hinos que eles gostam de ouvir. A gente vai aprendendo nos congressos também, ensaiando. São hinos lindos também, que tem letra que fala profundamente. Esses são o estilo que eles gostam também. Eu também acabei aprendendo a gostar também desse estilo. Mas para eu cantar, é dessa área, mas assim. A gente vai louvar daqui a pouquinho, mas eu vou pedir para a senhora deixar um versículo para quem está acompanhando aí a nossa programação. Tem muita gente aí que fez um pedido de oração, está necessitando aí de uma palavra. Tem gente que pediu, inclusive, que a gente deixasse um versículo. Eu vou pedir para a senhora deixar. E em seguida a gente louva a canção Palavras. Certo, irmã Thalita. Eu vou ler aqui alguns versículos que estão localizados no livro de 1 Samuel, capítulo 23, versículos 14, 15 e 16, que diz assim: E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. A palavra-chave que eu quero ressaltar aqui nessa tarde é a palavra bosque, pois esses 3 versículos que eu li retratam um momento na vida de Davi em que Saul perseguia, foi muito tempo de perseguição. E Davi sempre corria para o deserto, para se refugiar em lugares. E Davi, nesse momento, se refugiou no deserto de Zife. E o versículo 15 diz assim: Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. E é um detalhe que eu achei interessante, pois no deserto havia um bosque. Um bosque não é uma floresta, mas é um conjunto de árvores com uma vegetação mais densa. E no bosque essas árvores trazem sombra, trazem abrigo, trazem proteção. O bosque é um refúgio natural em meio ao deserto. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde é: nos desertos da vida que nós passamos, muitas vezes difíceis, doloridos, não entendemos, questionamos a Deus. Mas no deserto, nessa tarde, para você, eu digo que há um bosque, há um refúgio natural para você. Há sombra, há abrigo, há proteção. A prova pode estar difícil, o processo pode estar dolorido, você pode não estar entendendo. Mas nessa tarde o Senhor te diz: não precisa entender o que eu vou fazer na sua vida. Confia nas palavras que eu te falei. Em meio a esse deserto haverá um bosque. Em meio a esse deserto haverá um descanso. Haverá força, haverá combustível de Deus. Haverá sombra e proteção para tu continuares na tua jornada. Amém. E o versículo 16 também diz assim: E Jonatas se levantou e foi para Davi ao bosque e fortaleceu a sua mão em Deus. Nesse momento que Jonatas foi encontrar Davi no bosque, o amigo de Davi, Jonatas,
A Bíblia diz assim: ao fortalecer sua mão em Deus, Jonatas com certeza estava renovando, dizendo: Davi, lembra da que Deus te falou, que você vai ser rei, que você foi ungido pelo Senhor para ser o rei de Israel. Não desista, caminhe, prossiga. Jonatas estava animando Davi, e nessa tarde eu quero te dizer: te lembra das promessas que o Senhor te falou, te lembra do que Ele disse que vai fazer. Não olha para o que está acontecendo agora. Enxerga a vitória pelos olhos espirituais. Se puderes, se tiveres em um lugar onde possa dizer, recita o que o Senhor te disse naquele dia que Ele marcou aquele encontro contigo. E se não puderes, recita na tua mente o que o Senhor falou para ti. Relembra o que Deus te disse, e a partir disso começa a viver como se as promessas, como se aquilo que o Senhor falou já estivesse acontecendo. Então, quando a gente está no tempo de bonança, a gente adora, a gente glorifica, a gente sorri. Então, mesmo que o tempo da vitória, a resposta de Deus não tenha chegado na tua vida, adora, sorria, engrandeça, porque é através da tua adoração que Deus fará grandes coisas na tua vida e o tempo da bonança vai chegar. Oh, glória, amém, glória a Jesus. Recebe esta palavra nessa tarde. Vamos louvar a Ele. Estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso quadro, mas a gente vai cantar esta linda canção, Palavras. Aleluia. E em seguida as considerações finais. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes não conseguimos pronunciar palavras nas nossas orações, são só choros, gemidos, mas o Espírito Santo tem interpretado esses gemidos, essas lágrimas e levado até o Pai, que tem compreendido as tuas orações. Aleluia, glória ao Senhor. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos sem molhar, como sinal que Tu estás nesse lugar. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor está aqui nessa tarde falando contigo, consolando a tua alma, te fortalecendo, dizendo: eu sou contigo, continua caminhando, adorando, demonstrando tua dependência no Senhor, porque dependemos dEle. Sem Ele nós não conseguimos sobreviver. Aleluia, mesmo em meio a lágrimas, continua adorando e louvando a Jesus. Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás.
Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Glória a Jesus. Nesse lugar. Recanto musical. Oh, glória a Jesus. Que bênção, que alegria receber nessa tarde a querida irmã Jéssica Silveira, diretamente de Barra de Guabiraba, nosso quadro Estúdio RBC. Lindos louvores entoados para a glória de Deus. Eu sei que você aí, onde você estiver, sentiu a presença do Senhor Jesus. Eu quero agradecer à irmã Jéssica, ao seu esposo, o presbítero Felipe, não é isso? O nome do meu esposo também. Que Deus abençoe, irmã Jéssica. Amém. Muito obrigada. Quero deixar aí o espaço para a senhora também agradecer. Foi um privilégio, uma alegria lhe receber nessa tarde, viu? Amém, irmã Thalita. Para mim também foi um privilégio estar aqui nessa tarde. Agradeço a Deus, reitero as considerações feitas no início do programa para os irmãos que estão nos ouvindo, que já citei o nome de todos, minha família. Agradeço a senhora pela condução dessa entrevista, dessa tarde agradável na presença do Senhor. Estou muito feliz, muito grata a Deus por estar aqui. É um privilégio grande. Deus é fiel na minha vida. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Amém. Jéssica. As portas estão abertas. Eu Amém, sei que muito irmã mais Thalita. o Senhor fará através Amém. de sua vida. Glória a Deus. Viu? E queremos vê-la em breve com novidades aqui, para a glória Amém, de Deus. em nome de Se Jesus. quiser deixar os seus contatos, a gente sempre pede para os irmãos que vêm, para deixar os contatos, caso os irmãos queiram convidar para louvar, né? Certo. Nas programações das igrejas, né? Da nossa igreja. Então fique à vontade, viu? Sim, irmã Thalita. O meu Instagram é Jéssica com J e 2 S. Jéssica MS Silveira. Jéssica MS Silveira. E o meu telefone para contatos é o DDD 81 99249 4346. 9249 4346. Amém. Glória a Jesus. Eu vou fazer um rápido intervalo, tá certo? Na volta a gente segue, eu sigo, né? Até as 4 da tarde aqui no Recanto Musical. Mas eu já quero agradecer mais uma vez, me despedir dos nossos convidados de hoje. Deus abençoe. Você que está nos acompanhando, continue, porque Deus vai continuar falando ao teu coração através da nossa programação. Não sai daí, eu volto já. Estamos apresentando